Presidente da Direção, Sérgio Silva da Conceição. Sr. Presidente, Srs. Deputados e restantes, aqui estamos em função do regime, em função da sua alteração. A Associação Lusitana de Airsoft e na sua representação já teve várias vezes em discussões, sempre em sede de alteração de lei, e desde então, não obstante o seu objeto social serem armas não letais, serem armas que muitos julgam, e é de facto, são brinquedos, elas são obrigadas a estarem pintadas com cor indelével, amarela ou vermelha. Ora, desde 2005 o Airsoft tem crescido imenso, conta com dezenas de milhares de praticantes, e esses praticantes optam não só por eventos lúdicos. Esses eventos lúdicos têm a particularidade, grande parte deles, de reunirem não só atletas portugueses, como atletas estrangeiros. Ora, a nossa lei atual, o regime, possui uma alteração, uma norma, que garante que, por exemplo, aqueles que são estrangeiros não tenham que pintar as suas reproduções, enquanto nós temos que as ter pintadas. Por outro lado, essas mesmas pinturas têm a miúde servido para interpretações extensivas do agente fiscalizador, resultando depois em coimas, em perda a favor do Estado das produções de armas de fogo para práticas recreativas, no caso de Airsoft, e tendo ainda a consequência nefasta de que, quando essas pessoas a quem as armas foram apreendidas e foram perdidas a favor do Estado, se fizerem requerimento, depois de fazerem os seus exames para o tiro desportivo, e não me vou alongar nesta matéria, mas chamo apenas a atenção aos senhores deputados para esta situação, porque até não é nosso objeto, mas aqueles que, dizia eu, pretenderem fazer tiro desportivo, tornarem-se caçadores, vão ter que fazer um requerimento à Direção de Armas e Explosivos. Ora, é normal que conste os problemas que tiveram na parte do Airsoft em si, ainda que acontece e aconteceu ultimamente, e no nosso trabalho de alguns meses atrás, temos-nos deparado com estas situações. As armas durante a semana, as armas de Airsoft durante a semana têm a sua pintura nas lojas, são adquiridas e fim de semana seguinte são adquiridas na sexta-feira ou no sábado, e no domingo o jogador é confrontado e elas estavam legais quando estavam na montra da loja, e por interpretação extensiva do agente fiscalizador essa arma é apreendida com todas as situações nefastas e as sanções que já aqui referi. Ora, dentro desta senda e procurando de alguma forma limitar, até porque se pretende uma lei justa, uma lei segura e uma lei acessível ao comum cidadão, pretendemos na nossa proposta a redução de pinturas, a criação de uma cor diferente para armas de competição, e falávamos aqui há pouco que os julos, até que serem consideradas armas, e aos 16 ou 24, se não estou em erro. Para terem uma noção, as armas de Airsoft estão neste momento legisladas com 1.3 joules, portanto, logo aí de letalidade não possuem absolutamente nada, e nós pretendemos alterar em algumas situações no que concerne nomeadamente a competição, que tem vindo a ser bastante presente na Associação Lusitana de Airsoft e no Airsoft em geral, que seja alterado para 2.3 joules apenas e só para armas de competição, tendo essas depois uma cor diferente, conforme consta na proposta. A clarificação de conceitos vem de alguma forma dentro da senda que eu também disse há bocadinho, que implica que quanto mais facilmente toda a gente entender o que são distâncias de cronha pintadas ou o que são reproduções e como elas devem ser transportadas ou pintadas, mais facilmente se evitarão coimas e se vão evitar também as sanções que se vão repercutir por anos e anos a fio.
Compreendemos a necessidade do Airsoft estar e fazer parte do regime e agradecemos a oportunidade de termos sido convidados. Vossas Excelências fizeram muito mais do que o Mike ouviu todas as entidades aqui presentes, menos as associações de Airsoft. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Penso que Presidente Nuno Manuel Meia Onça, é isso? Tem a palavra. Muito obrigado. Aproveitava para cumprimentar todos os presentes. A prática de Airsoft não é uma disciplina de tiro, mas sim uma atividade desportiva que engloba várias valências como a caminhada, montanhismo, orientação, escalada, rapel, resistência e resiliência, planeamento e estratégia e também, mas não só, o disparo de uma esfera de PVC 6 mm, que à boca da saída dos dispositivos de Airsoft não pode ter mais, segundo o enquadramento legal, de 1,3 joules. O instrumento de dispositivo de Airsoft que usamos para a nossa prática, à semelhança da bola para tantas outras modalidades como o futebol ou o taco como para o beisebol, é inofensivo e não letal. Afirmamos com toda a clareza que uma bolada no adversário causará maiores danos que os dispositivos de Airsoft que usamos. O enquadramento legal atual é fortemente penalizador para quem simplesmente pretende praticar uma atividade desportiva sem recurso a uma arma. Veja-se, por exemplo, as normas punitivas do regimento jurídico das armas e suas munições. Um desporto praticado por milhares de jogadores que, em última instância, e comparando os dispositivos de Airsoft com as definições e características das armas presentes no regime, não podem ser considerados como tal, uma vez que não são passíveis de serem modificadas para armas reais. Não deve e não pode, em boa consciência, ser regulamentado pela mesma lei que regula armas com capacidade letal. Senhores deputados e deputadas, considerem o seguinte: uma arma, por definição, é qualquer instrumento ou objeto usado com o propósito de atacar, agredir ou ameaçar alguém ou utilizado para a sua defesa. A semelhança de qualquer objeto a uma arma não torna o objeto perigoso nem letal, logo não deve ser caracterizado ou classificado como uma arma por si só. Um dispositivo de Airsoft é um brinquedo que, apesar de se assemelhar bastante a uma arma real, não é passível de ser convertida em arma, tendo em conta os seus frágeis materiais de construção. A responsabilidade contra a ordem nacional atual, segundo o número 1 do artigo 97º e o número 2 do artigo 99º, coloca de forma errada e injusta uma igualdade cometida por um cidadão com um dispositivo de Airsoft ao nível de uma ilegalidade cometida com uma arma de fogo letal. Este desporto é praticado por todas as faixas etárias, a partir dos 16 anos, pelos demais estratos sociais, académicos e profissões, tais como pedreiros, professores, advogados, agentes de autoridade e até ex-deputados desta Assembleia da República. Um dispositivo de Airsoft pintado, conforme o atual enquadramento legal, não o torna nem mais nem menos perigoso para qualquer cidadão, praticante ou agente da autoridade. O alarme social, argumento muito utilizado para justificar as medidas castradoras para a utilização dos dispositivos de Airsoft nas nossas práticas desportivas, não é medido pelo instrumento ou objeto por si só, mas sim de acordo com o local ou atividade onde ele é utilizado. A detenção e o uso de dispositivos de Airsoft, de acordo com o atual enquadramento legal, só é permitida em casa, em deslocação para a atividade e na própria atividade em que está inscrito. Durante a prática desportiva, segundo o atual enquadramento legal, é permitido ocultar as partes pintadas do dispositivo de Airsoft. Ora, segundo o melhor entendimento e de acordo com o ponto anterior, os dispositivos só ostentam a pintura dentro da residência do seu detentor. Portanto, não há alarme social. As atividades desportivas com recurso a dispositivos de Airsoft só são permitidas mediante comunicação prévia às autoridades locais e à PSP. Aos praticantes estrangeiros desta modalidade podem ser dada autorizada por parte da PSP para praticarem as nossas provas sem que tenham que ter os seus dispositivos de Airsoft pintados ou despotenciados, conforme o nosso enquadramento legal. Nas provas internacionais organizadas dentro ou fora de Portugal, os nossos desportistas que competem estão sempre em desvantagem, tendo em conta o atual enquadramento legal, ficando impossibilitados de competir nas mesmas condições de igualdade desportiva e competitiva em relação a desportistas de outras modalidades. A limitação da potência atual nos 1,3 joules só faz sentido
em disciplinas da modalidade onde há a possibilidade de um contacto mais próximo com o adversário. Disciplinas com características, provas de competição e proteção adequada aos praticantes deveria ser permitida uma maior potência nos dispositivos de airsoft. A aplicação de tinta, de acordo com o atual enquadramento legal, põe em causa a integridade e valorização do objeto em causa, havendo, portanto, uma lesão ao património do praticante desportivo que o adquire e podem chegar aos milhares de euros a uma aquisição de um dispositivo de airsoft. Os comerciantes portugueses, ao alterarem as características dos dispositivos de airsoft, estão a perder todo o mercado internacional que não tem as nossas regras nesta matéria. De acordo com a diretiva UE 2017-850 do Parlamento Europeu, na sua linha 26ª da diretiva é referido o seguinte: os objetos fisicamente semelhantes a uma arma de fogo, réplicas, mas que sejam fabricados de modo a não poderem ser modificadas para disparar tiros, projetar balas ou projéteis através da ação de um propulsor de combustão, não é o caso do dispositivo da airsoft, não deverão ser abrangidos pela Diretiva 91/477/CEE. Na sua linha B, na nossa linha B, na linha 27 da referida diretiva, diz o seguinte: a diretiva não se deverá aplicar a outros objetos, como dispositivos de airsoft que não correspondam à definição de arma de fogo, não sendo, portanto, regulados por essa diretiva. A definição por parte da diretiva é clara e não levanta quaisquer dúvidas quanto à definição de dispositivos de airsoft e também a pouca relevância que estes dispositivos têm no combate e prevenção à criminalidade nos Estados-membros. Assim, a Associação Portuguesa de Milsim e Airsoft, APD, propõe que os dispositivos de airsoft não estejam contemplados na Lei 5 de 2006. Com a retirada dos dispositivos de airsoft do regime, deverá elaborar-se um diploma para regulamentar a aquisição, detenção e uso destes dispositivos de airsoft com a colaboração das entidades que promovem esta prática desportiva, e estão aqui representadas algumas destas, senhores deputados. Deverá ter-se em conta os atuais comerciantes de dispositivos de airsoft, atualmente armeiros, cujo acesso à atividade também deverá ser alvo de regras específicas incluídas nesse novo diploma a elaborar. Deixo aqui alguns dos traços gerais que propomos em relação a esta matéria. Propomos a retirada das pinturas dos dispositivos de airsoft, propomos o aumento do limite da potência máxima nos dispositivos de airsoft, propomos o regimento punitivo adequado aos dispositivos de airsoft, regular o acesso à atividade comercial dos dispositivos de airsoft, a introdução da figura Federação de Airsoft enquanto entidade reguladora, redefinir o papel das associações promotoras do desporto, APD, aquela com a representa incluída, regular a prática desportiva com dispositivos de airsoft, interligação e colaboração entre Federação, IPDJ e PSP. Senhora Presidente, se me permitir agora, daria aqui, até porque nem tenho tempo, a palavra aqui ao meu colega Marco Rocha, que é comerciante nesta área, para também ter alguns pontos de vista que seria importante partilhar convosco. Boa tarde a todos. Eu vou ser rápido. Eu só queria salientar um ponto. Assim, o Airsoft não é uma modalidade conhecida em Portugal, infelizmente. Em 2006 deu-se o primeiro boom da modalidade. E quando se dá esse boom, os comerciantes do setor, os empresários do setor, estão de mãos atadas. Países como a Polónia, a França, a Itália e a Espanha conseguiram desenvolver muito e pequenas e microempresas tornaram-se grandes empresas mundiais do setor. Portugal ficou castrado. Porquê? Nós temos uma pintura na nossa reprodução da arma. E essa pintura faz com que os armeiros que comercializam estes produtos não possam vender para fora de Portugal. Ou seja, ninguém quer comprar uma arma pintada quando não tem que estar pintada. Falámos em volumes de venda que poderiam ascender aos grandes milhões de euros, porque é de facto um negócio que está em franco crescimento e não acontece devido a esta restrição da pintura que não nos permite competir com o mercado europeu. Se vocês pudessem acompanhar o que está a acontecer no mundo das armas, vai haver agora uma feira em março, que é a maior feira europeia, que é a IWA, que é em Nuremberg, e pequenos expositores de há 10 anos atrás ocupam agora um pavilhão inteiro e são grandes empresas do setor. Postos de trabalho não são criados em Portugal, no setor da Airsoft, devido a uma pequena restrição que é a pintura dos projéteis. Obrigado. Muito obrigada.
Agora vamos ouvir a penúltima associação e o seu representante, Vítor Fernandes Conceição, o seu presidente, Associação Nacional de Airsoft, Associação Promotora de Desporto. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os seus deputados, cumprimentar todos os presentes. Antes de passar, com a vossa licença, ao meu Presidente do Conselho Jurídico, Dr. Filipe Fonseca, só umas breves palavras. Primeiro, o Airsoft é um desporto. O Airsoft não contribui em nada para a criminalidade. Não é punindo quem cumpre que se nós conseguimos eliminar quem não cumpre. É importante que os senhores deputados vejam isso, vejam a realidade no terreno, acompanhem a atividade e não esqueçam que realmente é um desporto. E agora passava a palavra ao meu colega. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimentar a Sra. Presidente interina, agora em funções, temporariamente, pelos trabalhos que estão em curso. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer esta iniciativa, em nome da Associação Nacional de Airsoft, porque ela revela um sinal de maturidade democrática em auscultar todas as entidades que estão envolvidas de uma forma natural ou de uma forma forçada na toda esta temática. Isto porque já foi aqui dito que a questão do Airsoft tem vindo a ser tratada no âmbito da lei das armas, mas a própria lei a classifica não como uma arma, mas como uma reprodução de uma arma. Portanto, algo que se assemelha a uma arma e, portanto, a única perigosidade que está aqui em causa é, única e exclusivamente, a semelhança que ela tem com uma arma. E, portanto, nós acabamos por estar aqui um bocadinho reféns desta situação que tem vindo a ser regulada ao longo dos anos, e aqui chegados somos uma associação que é promotora de um desporto, como o Presidente da Associação Nacional de Airsoft acabou de afirmar. Somos uma associação que é reconhecida legalmente pelo IPDJ como qualquer outra associação promotora do desporto, mas mais do que isso, ela cumpre outros requisitos que são legais, como por exemplo o facto de ter de estar registada na PSP, e todos os seus praticantes têm, para serem praticantes de Airsoft, têm que estar inscritos nestas associações. Portanto, o que importa agora, desde logo aqui, escrutinar, e temos aqui um tempo de exposição muito curto, e vou aproveitar também as intervenções que já foram feitas pelas outras associações representativas de Airsoft aqui. A lei confere a estas associações mais do que às outras. E, portanto, o que é que nós gostaríamos de ver, em primeiro lugar, a ser seguido, e o facto de nós estarmos aqui sentados a falarmos todos sobre isto, já é uma manifestação disso, que é o maior envolvimento nas associações promotoras do desporto, no setor do Airsoft, neste tipo de discussões. Porque e estamos disponíveis não só para discutir o enquadramento legal desta atividade, como, o que se calhar faria sentido, é retirar o enquadramento legal do Airsoft da lei das armas. Porque não faz sentido que ele esteja a ser regulado apenas porque se assemelha a uma arma. Olhando um pouco pela evolução histórica e legislativa, é verdade que o Airsoft não tem, os normativos que são aplicáveis ao Airsoft não têm sido muito modificados ao longo do tempo. Porque nós achamos que até de uma forma atrapalhada o Airsoft foi arrastado para esta lei. E, portanto, se calhar está na altura de aproveitar este momento, esta iniciativa legislativa, para o retirar de lá. E tirar de uma vez por todas e de uma vez definitiva. E, obviamente, que não estamos aqui a falar de uma desregulamentação total e absoluta. Acho que sim, devemos tratar deste assunto, devemos envolver as APDs e continuar o trabalho de cooperação institucional que nós temos tido, por exemplo, com a PSP. Porque sempre que há crimes que são praticados com o recurso a armas aparentes, eu volto a repetir, armas aparentes, que não são armas, com reproduções de armas de fogo, leia-se armas de Airsoft, as nossas associações são chamadas pela PSP para nós informarmos se aqueles são praticantes, não são praticantes, se aquelas armas são ou não são armas de Airsoft. Portanto, esta cooperação tem existido e é a nossa intenção que essa colaboração continue a existir. Relativamente às pinturas, curiosamente foi aqui falado
não até para uma associação representativa, mas por um ilustre representante de outra associação, de que a pintura não é a pintura que efetivamente determina o grau de perigosidade do dispositivo, chamemos-lhe assim, que está em causa. Porque efetivamente se pode comprometer a própria reação de um agente de um órgão de polícia criminal, quando confrontado com uma arma que é real e pelo facto de ela estar pintada, ele pode não reagir da forma que é adequada. Portanto, achamos que estas pinturas têm sim um efeito contrário e um efeito nefasto. E a própria lei hoje consagra a possibilidade de um praticante de airsoft poder ocultar as pinturas no momento em que está a praticar o airsoft. E, portanto, nós, obviamente, vamos propor uma alteração da redação e vamos dar as nossas sugestões e os nossos inputs para aquilo que nós achamos que é relevante desta lei. Que, em primeira linha, é retirar o airsoft dessa lei e, se não for possível, pelo menos criar a possibilidade de remover a obrigatoriedade das pinturas, por aquilo que nós falámos, e também pela própria incongruência que a lei que permite que se oculte, que não permite que se retire. Portanto, nós vamos sugerir uma redação alternativa que permita ou a remoção ou pelo menos a substituição das partes componentes no momento da prática do airsoft. E por conseguinte, de uma forma muito resumida e muito breve, gostaríamos de ver as associações promotoras do desporto, do airsoft, todas elas, nós estamos a falar da Associação Nacional, mais envolvidas na colaboração com este ato legislativo, mas também outros, e também, obviamente, ver a alteração do texto que está neste momento em causa, que possa remover os dispositivos de airsoft da lei e criar uma disciplina própria e autónoma. Muito obrigado. Longa toda esta intervenção, cabe-me a mim a honra de terminar a intervenção das entidades relacionadas com a alteração, que foram convocadas para a alteração do regime de armas e munições, e começava por, antes de mais, e faz todo sentido, o meu grande elogio aos senhores deputados pela enorme abertura que estão a demonstrar, abertura para nos ouvir a todos, para perceber este universo complexo que está abrangido pelo regime jurídico de armas e munições nas suas inúmera legislação que existe. Estamos a falar desde por exemplo, os feirantes que utilizam armas de pressão ou artigos de airsoft nas bancas, até a caça grossa, enfim, armeiros. Tudo isto é uma área bastante complexa. No caso, aquilo que me vem trazer aqui, que é todo o airsoft e também as armas na legislação consideradas de paintball, no nosso entendimento, não são de forma alguma armas. É um erro na legislação ser todos englobados aquilo que são e bem tratados como dispositivos de airsoft na lei de armas e munições. Isto porquê? Porque de facto não são armas. De facto não passam de dispositivos para uma prática desportiva que surgiu no Japão há muitos anos atrás, exatamente porque a legislação japonesa é muito restritiva no que respeita às armas. Então foram criadas umas coisas que assemelham-se a armas, mas são tudo menos armas. Foi essa surgiram os dispositivos de airsoft exatamente para criar uma possibilidade das pessoas terem coisas que se parecessem com armas, mas não eram armas. Este foi o início de tudo isto. Hoje em dia há uma vantagem no nosso caso, na nossa atividade, que é muito simples. A diretiva comunitária vem expressamente dizer que, meus amigos, isto não são armas. E é importante, a diretiva tem que ser transposta pelo Ordenamento Jurídico Nacional e vem dizer que não são armas. Além disso, em todo o articulado do mesmo, nunca é referido o termo de armas. Falam em dispositivos de airsoft e por aí. E é exatamente isto a nossa proposta. A nossa proposta é que, tal como os marcadores,
os marcadores de paintball estão excluídos logo no início. Também os dispositivos, qualquer que seja o dispositivo, qualquer que seja o artigo desportivo que tenha a configuração de uma arma, não faça parte da lei das armas. Isto porquê? Porque não estamos só a falar de mecanismos de airsoft ou mecanismos de paintball, mas estamos a falar também das laser tag, e há uma série de tecnologia, e a tecnologia não deixa de evoluir rapidamente, que têm configurações de armas de fogo, mas que alguns nem têm projéteis. E há isto, inclusive, vamos referir que a nova legislação que aparece também comete um erro, que é um absurdo, e peço desculpa por ser tão claro com isto, que é surgir uma coisa que é o arma-brinquedo. Eu realmente não conheço nenhum brinquedo que seja uma arma ou uma arma que seja um brinquedo. Conheço objetos que são criados exatamente para serem armas, ou objetos que são utilizados como arma. Mas isto, para eu arremessar a alguém isto e o magoar ou matar, isto será a arma do crime. Mas isto, por si não é uma arma. Este é o nosso ponto, que é que seja retirado, tal como os marcadores, os dispositivos que tenham, qualquer que seja o dispositivo que tenha a configuração da arma de fogo, que sejam retirados, e no caso do airsoft e do paintball, seja criada uma legislação específica na área que tem a ver com a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, em que diga: este é o enquadramento geral para a vossa atividade, abaixo disto estão as APDs ou federações, ou seja o que for, para terem legislação do enquadramento acima. E não querendo alongar muito, só fazer um pequeno reparo. Eu acho que é a altura da legislação de armas e munições ter finalmente o conceito de arma, que incrivelmente a arma por si não consta na legislação portuguesa. Isto é arma de fogo, o que é arma branca, mas se forem procurar o que é uma arma, não se encontra, estranhamente. Tal como não se encontra o que é uma munição. Acho que o legislador tem que começar, e aproveitando a diretiva, para começar pela pedra basilar de todo este ordenamento jurídico, que é colocar lá o conceito do que é uma arma, incluir com as duas partes, criado para esse efeito, eventualmente o que é uma arma de crime, que abrange uma pedra, abrange seja o que for, que seja vertido na legislação nacional, e depois venha dizer exatamente o que é uma munição. Por caso isto não aconteça, um dia deste nós vamos ter inúmeras situações que aparecem misteriosamente numa área complicada. Qualquer pessoa que tenha uma coisa que seja considerada arma na legislação portuguesa entra numa gravidade de sanção que não faz qualquer sentido, e que abrange muitos dos nossos praticantes, que de repente, apenas por não terem uma reprodução, isto é, o que nós sempre chamamos uma réplica de airsoft devidamente pintada, passa a ter uma arma ilegal. Inclusive, se por acaso deixar de ser, e isto é bom que fique lá, se por acaso, num mês, ele se atrasar na APD e deixa de ser sócio, vamos imaginar em agosto, foi de férias, e não renovou a sua, ele passa a ter uma arma ilegal em casa. É posse de arma ilegal. Enfim, as situações são de tal maneira graves, numa coisa que não passa de uma brincadeira, e peço desculpa aos meus colegas que aqui estão, nós não fazemos outra coisa senão que é um bocado andarmos a brincar aos índios e cowboys entre nós, com coisas que é para dar a tirar daqui para lá, e que depois um querido, olha, fui morto. E é só isto, é uma brincadeira para adultos, como fossem os índios e cowboys quando nós todos éramos crianças. E não faz sentido termos a legislação de uma coisa que não passa de uma brincadeira para adultos, perfeitamente inócua, que esteja a ser tratada com assuntos sérios. E eu posso dizer que eu sou armeiro tipo 2, assuntos sérios como são armas de fogo e todo o tipo de armas. Isto não é uma arma e tem um potencial de negócio, como disse bem o Marco da loja do Caleiro, que veio aqui, ainda bem que está cá, é um excelente negócio em termos europeus, e que desde o início disto têm sido impossibilidades de expandir. E para além disso, se têm o problema da concorrência gravosa de entidades nas internets e na República Checa e uma série de países da União Europeia que fazem entrar cá uma série destes dispositivos de airsoft, destes brinquedos,
que não lhes permite a concorrência, concorrer com os mesmos, e basicamente procuram, todos os nossos empresários do setor procuram um pouco, se calhar, à semelhança dos armeiros, um pouco mais do que sobreviver, não têm qualquer, e vivem do escasso mercado nacional, não têm qualquer forma de expandir o seu negócio a nível europeu ou internacional, que infelizmente é apenas essa faculdade aos empresários de outros países da União Europeia que penetram no mercado nacional e exportam facilmente para todo o lado. Estes constrangimentos, no nosso entendimento, também faz sentido que desapareçam, e é apenas isto que gostaríamos de dizer, para além de que têm toda a nossa disponibilidade, como até agora, para contribuir em todas as reuniões, formais ou informais, com os senhores deputados, para que finalmente este ordenamento, este regime jurídico de armas e munições possa ter a intenção que é ordenar e potenciar também de alguma forma, e bem no interior e tudo, todas estas atividades, sejam elas mais perigosas ou menos perigosas, que sejam rapidamente tratadas. E pronto, dentro dos 10 minutos, muito obrigado pela atenção.